Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Não sei que horário que vocês vão ver, né? Mas espero que seja vários horários do dia aí, porque tá muito legal isso aqui. Vamos iniciar mais um Physitalks. E hoje nós trouxemos aqui uma peça-chave, que eu já vou falar dela, tá? Mas eu queria falar que nós estamos com melhorias aqui no nosso estúdio. Cada dia que passa a gente está procurando uma coisa legal aqui, uma coisa nova. E eu queria fazer um convite aqui para todo mundo que está vendo a gente, para todos os nossos clientes, para todos os nossos parceiros. Vocês estão super convidados para participar. Quem quiser participar, por favor, me procurem. Procure a recepção, procurem da gente aqui da direção. E venham, gente, vai ser muito legal. Vamos preparar coisas muito legais. Hoje eu e a Nandinha estamos aqui. Oi, pessoal. E a gente trouxe uma pessoa que faltou, né, no nosso último podcast, nosso primeiro podcast, né, para contar um pouquinho da história. E eu e a Nanda, a gente já contou um pouquinho. E hoje, obviamente, a gente tinha que trazer o Thiago Guimarães para trazer um pouquinho, para contar um pouquinho da história dele, da trajetória dele e conversar um pouquinho aqui também para tirar muitas curiosidades de vocês, né? Que eu vi que no nosso primeiro teve muita gente que falou, meu Deus, eu nunca imaginei que aconteceu tanta coisa assim na Physiform. Mas agora a gente vai deixar vocês cada vez pertinho e entendendo muita coisa. Então, seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Eu não podia deixar de estar aqui presente, né? Compartilhar um pouco da minha trajetória, que não é tão longa quanto a das meninas, mas já vem construindo aí um caminho bem grandinho ao longo desse tempo. Pois é. E pra gente iniciar, Thiago, a gente quer saber um pouquinho da sua trajetória profissional, de como que foi que você fez educação física, como que foi sua trajetória, e como que foi que você veio parar aqui. Conta pra gente, por favor. Eu vou tentar resumir, a história é longa, né? Mas desde sempre, na minha época de colégio, eu nunca tive olhos para outra profissão. Nunca pensei em cursar outro curso. E aí eu lembro do meu pai falando com a minha mãe. Falou, não, deixa ele fazer o que ele quer e vamos embora. E aí comecei logo que eu concluí o ensino médio, eu comecei a graduação em Educação Física. E a Educação Física, ela permite a gente começar a estagiar muito cedo, né? Então, no primeiro ali, quase indo para o segundo período, eu já estava fazendo o meu primeiro estágio, na minha primeira academia. Fiquei um semestre quase fazendo estágio nessa academia e tive um convite de 2 amigos que tinham assim se aventurado, abriram uma academia, era um espaço bem pequenininho e eles queriam crescer e aí precisando de mais alguém para vestir a camisa junto, me convidaram, abracei a causa, abrimos a DNA, eu, o Myron e o Washington. Ela durou um tempo legal, foi uma experiência de vida que eu tive assim, eu acho que foda e que me traz muita bagagem do que eu tenho hoje. Claro. De ter conhecido a fundo ali uma academia onde a gente abriu na cabeçada mesmo, lutando ali dia após dia, revezando horário, sem poder pagar colaborador para sobrar alguma coisa pra gente, bolando estratégia. Então me deu muita bagagem para estar aqui hoje. Ficamos, infelizmente a sociedade ela teve que ser rompida, porque cada um vai tomando um rumo. Eu precisava, né, de outras coisas, o Myron de outras, o Washington de outra. Me desprendi da sociedade. A academia funciona até hoje. E aí foi quando eu me formei. Me formei, continuei trabalhando no salão de musculação, trabalhando com... Eu tinha alguns clientes, né, de personal, que não é o certo, né? Eu tinha que ter formado primeiro, mas infelizmente, assim, a profissão permitia. Sim. E eu fui surfando a onda do momento. Foi quando surgiu uma vaga na Physiform no turno da tarde, no lugar do Renatinho, que está aí até hoje com a gente, né, treinando às vezes, mas já não trabalha mais na área. Mas sempre está aqui mas quebrando galho também. Mas está sempre por aí, sempre que a gente precisa também, ele é um backup de confiança que a gente tem. E vai ser ainda, enquanto ele quiser. E vim para a Physiform em 2017 para o salão de musculação. Trabalhava na Physiform, trabalhava no estúdio no Vila da Serra e ainda tinha os clientes particulares. Então, eu trabalhava em 5 lugares no mesmo dia. Ia de manhã para um lugar, voltava para outro, vinha para a Physiform à tarde, batia para o estúdio. Meu último cliente era no Santa Efigênia, na área hospitalar, ali, acho que é Santa Efigênia mesmo, né? Você conhece ali, Nandinho? Era um casal de irmãos, era assim, 15 para as 10 da noite a aula deles. Aí saía de lá, 15 para 11 para vir embora e o outro dia... essa mesma loucura, que é a loucura da vida do personal. A profissão, né, a educação física,
ela faz com que a sua vida seja uma loucura, né? Completamente. Literalmente. Principalmente se você tiver disposição de levantar cedo e dormir tarde. Exatamente. Então, eu acho que uma das... Acredito eu, né? Posso estar errada, mas eu acho que uma das coisas boas, assim, que você conseguiu ao longo desses anos foi literalmente ficar num lugar só, né? Que é o que acontece hoje, né? Sim, Que é uma sim. raridade, inclusive, né? Que é o que eu falo com a galera que está começando. Eu sei que é difícil, mas aproveita que você ainda não tem a sua renda externa e concentra tudo em um lugar só. Porque é qualidade de vida. O que eu já peguei de trânsito voltando ali, nossa, do Carmo, 11 horas da noite, chovendo, de moto. E assim, chuva de bater na mão e doer. Aham. É algo que, assim, você vem... Ao mesmo tempo que você vem agradecendo, você vem reclamando, falando assim, meu Deus do céu, não é possível. Porque se você vai sair de carro, o custo de carro é completamente mais caro. Você não tem tempo de ficar no trânsito, porque você vai perder. Se você embolar uma aula na outra, virou bola de neve, já era, não funciona. Tem que ser moto, que é mais rápido. Então, além do risco que você corre, é completamente desgastante. Então, assim, tá começando agora, é a dica que fica pra galera. Primeiro conselho já, hein, gente? Já pega o primeiro insight. Eu sei que não é fácil. Demorei muito tempo mesmo para isso. Mas concentrem os seus clientes em um só ambiente. Eu sei que, mas o cliente mora em tal lugar. Cara, se você confia no seu peixe, você sabe vender ele. Então, o cliente vai atrás de você onde você estiver. Se você está aqui, se você está no centro, se você está no Buritis, no Belvedere, enfim. Se você confia no peixe que você vende, seu cliente vai. E a partir do momento que você conquista seu cliente, acabou, ele vai atrás de você aonde for. Né? Isso Ele aconteceu vai muito com atrás. você também, né, Nanda? E ele faz a sua propaganda para o seu próximo Exatamente. cliente. Nanda tem cliente que está com ela desde que Desde ela que formou, eu né? comecei no Pilates, eles estão comigo e em todos os lugares que eu passei, já passou por foram diversos atrás lugares. de mim. Indiferente se era perto da casa deles, longe, se era caminho, se não era, eles vão atrás. O trabalho bem feito, ele não tem distância. Com certeza. Em que momento que você saiu da musculação, né? Do salão de musculação, você contou aí pra gente que você trabalhava à tarde, né? Inclusive, Thiago, ele foi uma referência aqui no salão de musculação. Até hoje, quando a gente quer falar sobre atendimento 5 estrelas, a gente menciona a sua forma de atender aqui, né, Thiago? Foi um marco, espero que você tenha consciência disso. Se não tem, eu tô te Fica contando aqui até agora. Foi literalmente um marco, assim, né? A forma como o Thiago lidava com os clientes e como os clientes adoravam isso, né? E conta pra gente, Thiago, como é que foi que você saiu do salão de musculação e veio parar aqui nessa sala? Eu acho que independente se o cliente é seu cliente particular ou se ele é um cliente de uma academia onde você presta o serviço, você tem que ter um atendimento humanizado com ele, porque é isso, cara. A gente não trabalha com robô, a gente trabalha com gente. E gente gosta de ser bem tratado por gente. Então, não é nenhum esforço e não é nenhum mérito a pessoa falar isso, sem vaidade mesmo, falar que, mas é porque tem um atendimento foda. É só fazer o básico mesmo, sabe? Às vezes a pessoa ela sai de casa, ela não quer nem treinar. Mas ela quer ser a Thaís, ela quer ser a Nanda. Realmente. Ela não quer ser um número de um cliente. Então, eu sempre tratei todo mundo como se fosse um cliente meu, de coração mesmo. E eu acho que eu colhi os frutos disso ao longo do tempo, né? Não subindo para a área da coordenação, mas com a cartela de clientes de particulares que eu tenho hoje, que são fiéis, são clientes de anos. Eu tenho cliente que eu já perdi a conta de quanto tempo está comigo, né? O Marconi está comigo desde a época que eu estudava, sabe? Então, assim, é uma referência de cliente meu também por tempo, por todo esse carinho que a gente tem. Mas nós tivemos a pandemia em 2019, se não me falha a memória, que foi uma coisa que para todo mundo foi um marco e uma incógnita, né? Ninguém sabe por que veio, de onde veio, para onde vai e o que ia acontecer. A gente até sabe hoje que, a gente não sabe? Não, até hoje não foi, né, um mistério ainda, vamos dizer assim. Mas a gente sabe que parou. Então, ninguém pôde trabalhar mais da forma que trabalhava, não só a gente, né? Eu acho que academias e o mercado de eventos foram os mais lesados com esse certeza. período que ficou aí fechado. E aí, durante esse período, eu tive que, né, buscar a válvula de escape. Aproveitei que as minhas responsabilidades ainda não eram tão grandes, que eu ainda morava com a minha mãe, para falar, tá, tudo bem, eu não vou passar fome, né? Tô na casa da minha mãe, tenho onde morar, tenho que comer. Vou aproveitar disso para buscar crescimento, para arriscar. E aí foi quando eu fiz uma consultoria de vendas com o Iverson. Ele é um coach em vendas, inclusive é um cara foda que abriu portas para mim, assim, de forma extraordinária.
e me mostrou o meu potencial de venda. Falou, cara, o caminho é esse, é assim que faz. E aí eu lembro que a gente tinha uma meta para cumprir para dezembro, eu tinha uma meta com ele. Em outubro eu mandei mensagem para ele assim, muda a meta aí, porque foi batida. Maravilhoso. E depois de todo esse trabalho que eu tive com o Iverson, eu falo que assim, eu nunca perdi uma venda. Então o cliente vem, claro que às vezes tem circunstâncias que impedem de fechar mesmo. E hoje eu falo que muito mais por uma logística de agenda do que por horário, né? Hoje, por estratégias, né, que eu aprendi ao longo do tempo mesmo. Se eu não tenho nenhum horário para o cliente, se o horário da gente não casa, a gente nem entra no assunto de valores ainda. Uhum. Mas, claro, né, às vezes a pessoa quer saber, para ela ter uma referência de mercado, eu não tenho problema nenhum em passar. E aí foi quando eu vi que eu precisava de mais horário. O dia estava fechado, a Fisiform completamente fechada, mas eu ainda estava vinculado à Fisiform, aulas online do estúdio, cliente particular que eu arrumava, dava treinamento em casa, a minha irmã me cedeu a Atitude, né, a escola de dança, os horários que ela não tinha aula, para eu poder dar aula lá dentro, dar treinamento lá dentro, e assim eu fui fazendo. E aí eu me vi uma situação que assim, cara, eu não posso colocar cliente no horário que eu estou na Fisiform, porque eu não sei o dia de amanhã, eu ainda estou preso a eles. Uhum. E aí foi a hora que eu chamei os responsáveis para conversar, né, e falei, olha, não dá mais, eu preciso me desvincular. Entenderam também, já estava ali, se eu não me engano, uns 4 meses de pandemia, ou até um pouco mais, porque eu preciso de abrir a minha agenda, e eu não acho justo eu abrir a minha agenda se eu ainda estou vinculado à empresa. Foi, então, assim, eu falo que a pandemia ela foi um momento de maior crescimento pessoal e profissional meu, então foi onde eu aprendi a trabalhar o Thiago, sabe? Foi muito além da educação física. Foi, Thiago, agora você precisa saber vender. Você já sabe dar treinamento. Agora você precisa saber vender o seu trabalho. Então foi a época que eu aprendi a fazer isso de verdade. E um dia subindo para uma... Era semanal as consultas com o Iverson. Um dia eu subindo, eu parei aqui para mexer com vocês, né? O Pilates estava aberto e tal. Subi uns minutinhos mais cedo. Falei, vou mexer com o pessoal da academia. E aí foi quando você e a Ananda conversaram comigo e perguntaram se eu tinha abertura para uma conversa com a Fisiform. E assim, absolutamente todos os lugares que eu passei na minha vida, eu nunca fechei a porta, eu sempre deixei ela destrancada, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? E tudo pode acontecer. E eu falei, não, de forma alguma, eu não tenho mágoa nenhuma da Fisiform, eu me desvinculei, porque eu realmente precisava desvincular, não fazia sentido, mas para mim tá vinculado, sem saber quando ia voltar, porque a Fisiform também não sabia, ninguém sabia quando ia voltar. E eu precisava de seguir meu caminho. Então, deixei as portas completamente abertas. E aí ficou essa conversa no ar, subi, levei essa conversa pro Iverson. E foi quando o Iverson falou para mim, cara, você sabe agora do seu potencial de venda e usa isso. Vai lá, conversa com o pessoal, vê o que é, não fecha portas para você, enfim. Foi quando o Bruno me ligou e falou que queria conversar comigo. Eu estava dando aula o dia inteiro, encerrava tarde da noite, por volta de 9h30. Falei com ele que eu tinha esse horário para conversar. Falei, olha, eu termino 9h30, é questão de eu tomar um banho e subir. Ele falou comigo, então eu te espero 10 horas. E aí eu não conheci o Bruno tão a fundo assim, mas eu falei, pô, o cara tá me esperando 10 horas da noite para conversar. Sim. É porque ele quer falar alguma coisa importante. Ele poderia falar, então vem amanhã de manhã, no meio da tarde, qual que é o seu horário amanhã? Não, ele falou, só tô te esperando aqui e tal, desligou o telefone. E assim eu fiz, terminei minhas aulas, subi, tava, né, você e ele me esperando aqui. E foi quando ele falou comigo que tinha uma vaga de coordenador em aberto e que ele queria me fazer essa proposta de coordenar. E foi onde eu tomei aquele baque emocional, assim, é muito bom, mas é muito perigoso. É bom porque abre portas, né, para outras áreas da sua vida, você se vê, assim, galgando alguns degraus a mais. Né? É um desafio. E o alvo está nas minhas costas agora, meu CPF que está ali. É. Então, aconteça qualquer coisa aí, Thiago Guimarães vai ser acionado. Uhum. E funcionou, né, tá no meio, mas deu errado, tá lá também. Uhum. Então foi onde eu fiquei nessa balança de pensar, né? Claro que eu gostei da proposta, só de você ser mencionado em uma conversa dessa,
significa que seu trabalho está sendo bem feito de alguma forma. E ele não foi só mencionado, não, gente. Ele foi o único mencionado, né? Não A tinha gente... outra opção. Era o Thiago Guimarães ou o Thiago. Ou o Thiago a Guimarães. gente teve uma conversa, Tanto que né? se ele falasse assim, não A é gente não sabia interessante nem pra mim, eu não quero... qual seria a gente ia- opção, e agora? né? O que Exatamente. fazer? Porque não tinha. A gente teve conversas, assim, né? Uma conversa pra né, traçar como que seria, né? A coordenação agora. E aí, eu, a Nanda e o Bruno falamos o nome do Thiago. Porém, só o Bruno que acreditou que o Thiago viria. Se ele estivesse aqui agora, ele com certeza falaria isso, porque ele sempre fala, vocês não acreditaram que ele ia vir. Porque É um eu e ar a de Nanda... orgulhoso, né? Exatamente, né? Quem conhece Só. sabe. Quem conhece sabe. Muito bem, né? Quem conhece sabe. Que realmente a gente achou que, né? Literalmente pela oportunidade que você estava vivendo na sua vida naquele Sim. momento, né? Por mais que a gente sabia bem, raso, né? Do que estava acontecendo, assim. Até mesmo porque a pandemia, né? A gente acabou se afastando, né? Não tinha muito contato. Mas a gente sabia que você estava vivendo um momento legal da sua Sim. vida. Tirando leite de pedra mesmo nesse momento. Então, foi por isso que a gente achou que, né? Não viria. Mas graças a Deus que ele veio. E tá aqui com a gente até hoje, né, Tico? O que eu falei, a porta ela tem que ficar aberta, não teve rancor, não teve mágoa de Sim, ninguém, aham. foi simplesmente uma situação da vida que eu precisava fazer, até para liberar a Fesiforme também, ter tempo hábil para Claro. procurar outra pessoa, porque eu poderia ter me desvinculado num dia, no outro ter aberto as portas também. Que Isso foi o poderia contrário ter que aconteceu, acontecido, né? Exatamente, foi o contrário. Mas eu coloquei para ele, né, as minhas situações, pedi um tempo para pensar, falei com ele que eu entrava em contato com ele no outro dia, e assim eu fiz, fui para casa, pensei, conversei muito com a minha mãe, com minhas irmãs, e coloquei na balança e falei, vou encarar o desafio, eu acho que na pior das hipóteses eu vou ter alguma coisa a aprender, e na melhor das hipóteses vai fluir da forma que tem que ser, né? E assim eu fiz, liguei para ele, deixamos acordados, desliguei o telefone com ele, e se não foi no mesmo dia à noite, foi no outro dia, saiu a nota da prefeitura liberando o funcionamento das academias, que aí foi outro baque, né? A gente já estava há 6 meses fechados. Não era Se eu não me isso? engano, foram A 168 musculação dias no total. O Pilates, O ele Pilates. voltou a funcionar, né? Foi. O Pilates ele voltou antes, porque ele foi considerado um serviço essencial, Uhum. né? Mas a musculação ainda ficou um período maior fechado. Foram acho que 168 dias, se eu não me E engano. aí você teve seu primeiro desafio, né? Aí o primeiro desafio, porque eu falei, mas aceitei a proposta e saiu a nota. E aí, eu não tive nem tempo pra nada, né? Nem pra estudar Nem sobre Pra a tomar nada, uma nem pra ideia, entender, né? nem pra ler a nota, pra saber quais eram, né, as diretrizes que seriam obrigatórias da gente seguir pra funcionar. Espaçamento de equipamento, uso de álcool, interrupção de tantos em tanto tempo pra poder detetizar o local. Enfim. Subi e falei, e agora? Primeiro desafio já foi esse, de cara, preciso organizar tudo, porque amanhã cedo tem que estar aberto, funcionando já. Vim, organizei, mede, afasta equipamento, e muda não sei o quê, e compra máscara na escassez, o negócio estava igual ouro para comprar, Tava. caro, não tinha lugar nenhum, e a gente tinha que fornecer também para quem não tivesse. A gente sabe, né, obrigatoriedade, tinha que seguir, é ruim, treinar de máscara é um absurdo, mas tinha que ser, não tinha o que fazer. Parava de 2 em 2 horas para poder fazer dedetização. Então, tinha os pulverizadores que as meninas iam batendo de 2 em 2 horas. E assim, e vai seguindo, e vai adaptando, e rompendo barreira, aprendendo, errando, acertando. E foi assim. É isso aí. Tiago, e assim, né? Hoje você já esteve na pele tanto da pessoa que é coordenada, quanto da pessoa que coordena, né? O que mudou, assim, na sua cabeça, né? Acredito que principalmente sobre vivência, né? De entender os dois lados. Qual que é essa diferença maior aí que você vê hoje? As responsabilidades impostas, né, no nosso dia a dia, e sentir na pele, porque às vezes a gente está atuando em uma área, né, X da empresa, né, no meu caso no salão de musculação, e a gente tem uma visão e fala, poxa, mas por que isso não é assim? Por que não faz isso? Mas é tão simples, é só fazer aquilo. E aí quando você está do outro lado da moeda, você vê que assim, cara, nem comprar uma lixeira é simples. Então, essa diferença, ter esse choque de realidade. Porque é muito fácil, a gente estar cheio de ideias, né? Sim. E julgar o outro que assim, mas é só fazer, é só colocar, é só mudar, é só pintar uma coisa. E não é, infelizmente não é. Tudo requer planejamento, tudo requer estruturação para depois ter a execução. E é sobre isso.
com certeza. E como é que você lida assim, em relação aos alunos? Porque eu acredito que tem muitos alunos que não conseguem enxergar isso. E eu acho que quando eles têm alguma solicitação assim, eles colocam muito como, é fácil. Eu quero, igual você citou aí o exemplo da lixeira. Eu quero uma lixeira tal e isso é muito simples. Como que você lida aí com esses alunos que não conseguem enxergar essa dificuldade, esse planejamento? Como que é aí a sua abordagem com eles? Eu acho que para mim uma das coisas mais difíceis foi entender que eu não ia conseguir agradar todo mundo. Quando eu entendi esse ponto, eu consegui levar as coisas com um profissionalismo diferente. Porque eu sempre fui muito aberto, né? Eu sou muito aberto, muito solícito. E eu sempre quis tentar agradar todo mundo. Mas é literalmente impossível. E eu acho que, assim, até um dos parâmetros para você entender que o trabalho está sendo perfeito, bem feito, é desagradar algumas pessoas. Eu acho que se todo mundo você estiver agradando todo mundo, alguma coisa está errada. Ou alguém está sendo falso com você, ou você está fazendo alguma coisa que está fora da sua conduta, porque infelizmente é sobre isso. Você vai agradar uns, vai desagradar outros, e vai tentar fazer com que você atenda ao máximo de pessoas possível, mas 100% não dá. Concordo plenamente. É realmente muito difícil de conseguir, né, com que também o outro entenda o nosso lado, né? Vamos Sim. dar um exemplo aí da nossa sala de aeróbico, que a gente acabou de enfrentar aí uma mudança, né, agora, nesse ano de 2025. Acho que isso foi um marco pra gente, mas as pessoas vêm pedindo isso há muito tempo e acham que é simples, né? No estalar de dedos, a gente vai conseguir fazer isso, e nunca é, né? Nunca. Mas me conta uma coisa aqui, Thiago, o que você acha que um bom coordenador tem que ter? Uma qualidade que um bom coordenador tem que ter? Ou algo que ele tem que fazer para ser um bom coordenador? Bom, eu acho que não só a questão de coordenador, né? Mas a pessoa, quando ela está num nível de liderança, num cargo de liderança, eu vi um vídeo essa semana que mudou muito minha concepção sobre algumas coisas. E eu acho que, primeira coisa, a gente tem que começar tendo um autocuidado, sabe? Então, eu acho que, assim, como que eu vou liderar, como que eu vou cuidar de uma empresa, como que eu vou cuidar de uma equipe se eu não estou cuidando de mim primeiro? Então, a gente tem que estar, assim, no topo mais alto do pedestal. A gente tem que se cuidar, porque se a minha saúde física não está boa, eu não vou aguentar o tranco. Se a minha saúde mental não está boa, eu não vou aguentar o tranco. Então, eu acho que o autocuidado é uma qualidade que hoje eu colocaria como prioridade. Sim. Acho que ela é a base para estruturar todo o resto. Já que você falou aí dessa questão do autocuidado, fala um hábito que você tem aí para conseguir, né, cuidar aí da sua saúde, tanto física quanto mental. Eu sou um cara 100% de rotina, né? Tanto que para mim, viajar depois do terceiro dia já é difícil. Eu já sinto falta de ter que fazer alguma coisa. Então, eu sou o cara da rotina, eu sou o cara de ter o horário certo para acordar todos os dias, independente de quando vai começar. Tem dias meus da semana que começam às 6, tem dias que começam às 7h30, mas independente da minha jornada profissional começar às 6, a minha pessoal ela tem que ter horário de começar. Porque eu tenho o meu horário de comer, eu tenho horário de fazer as minhas coisas, eu tenho horário de sentar para responder os clientes, eu tenho horário de sentar para resolver as demandas da Fisiforma, eu tenho horário para dar as minhas aulas. Então, assim, acho que o ponto principal de partida do meu dia é o horário que eu acordo, né? Então, assim, eu tenho o meu horário para acordar todos os dias. Não, no final de semana eu não tenho os compromissos que eu tenho durante a semana, não, eu tenho horário de acordar, aí eu deixo, né, é mais livre mesmo, mas eu tento começar me cuidando com isso, sabe? Tem horário para deitar, eu tenho horário para acordar, porque é onde eu consigo começar equilibrando o meu dia. Se eu começar meu dia errado, já embanana tudo, já desanda tudo. Então, vamos agora de fofoquinha? Não gosto. Que a gente gosta, velho. Gosta não. Então, eu gosto, assim, de passar informações que não me pedem Fofoca sigilo. não, né? Exatamente. Longe disso. Uma maneira diferente Aqui de não, expressar, isso aqui né? não pode sair daqui, Thiago. Tudo bem. Não, né? mas isso aqui eu acho que pode. Não né? falou, mas, já que a né, gente um bom pra falou aí rodar. da questão dos alunos, tal, conta pra gente aí uma pergunta, uma situação inusitada que algum aluno já trouxe pra você. Nossa. Eu tive situação que eu não gosto nem de lembrar, né? Mas, enfim. Ó, estão chamando aí, ó, na só um porta. minuto. Oh, Lembrou uma obrigada, coisa boa, tá vendo? Laurinha. Obrigado, viu, Laurinha? Gente, olha só, né, pra Quando quem... eu tô, o negócio é diferente, tá vendo? Ai, Quebrei. opa.
Gente, né? Quem conhece a Fisiform automaticamente conhece o Bolão, porque ele é nosso parceiro ouro aqui, né? A gente tem eles com a gente aí já há um tempinho. Esse ano a gente fortaleceu, né, a nossa parceria. E é óbvio que em todos os nossos episódios não vão faltar, né, o Bolão com a gente. Inclusive, Bolão, meninos, vocês estão mais que convidados aí a participar, pelo amor de Deus. Tem muita história desses meninos. Tem muita história viu? desses meninos. Eles são literalmente uma escola, né? Eu tenho um convívio pessoal com eles, assim, não sei de quantos anos, mas sei lá, desde moleque mesmo, 10, 12 anos de idade. E assim, é uma história linda de ser contada, viu? E a gente quer ouvir, Merece tá, ser gente? contada. Então, vou abrir aqui. Enquanto o Thiago tá contando a fofoquinha dele aqui, que eu também quero saber, viu, dessa fofoca. Eu vou abrindo aqui nosso lanche, gente. Assim, mas eu já tive de cliente literalmente querer me matar, a cliente literalmente querer, né, me levar pra casa de amor, Mas a gente tem alguns pedidos inusitados, sim. Já tive pedido de esteira, aquela esteira chinesa sem gravidade. Já tive pedido de piscina no jardim. Deixa eu ver o que mais, assim, que marcou. A gente tem pedido de parceria, de plano gratuito. São coisas inusitadas. A de cliente querendo me matar, eu não gosto muito de ficar lembrando, não, sabe? Conta pra gente essa, conta. É literalmente uma pessoa que achou que... Não tá bonito, hein? E cheirosa. Literalmente... Tá. Não sei se vocês conseguem escutar o cheiro daí não, mas tentem. Tá, ó. Mas foi uma situação de uma pessoa que saiu do controle e achou que estava na razão dela. E eu acho que, assim, quem exalta perde a razão, né? Ele até tinha um direito de reclamar, mas ele perdeu todo esse direito. Vou deixar aqui, bem do ladinho. Mas ele perdeu todo esse direito a partir do momento que ele exaltou. Então, assim, é uma história que está engavetada e que espero que essa pessoa seja feliz onde ela está treinando. E como que você que precisa lida também aí treinar para ficar bom. Já que é para vamos, falo mal vamos direito. pegar, então, aí da situação ruim aí. E como que você lida, como que você faz para manter o controle aí nessas situações aí? É o que eu acabei de falar, né? É autocuidado e entra o autocontrole também. Não é fácil você escutar uma pessoa gritar com você, até porque ninguém tem sangue de barata também. Mas como eu disse, quem exalta perde a razão. Ele exaltou, ele perdeu a razão dele. Eu jamais perderia a minha razão junto com ele. Claro que todo ser humano, né, todo homem que se preza, ele tem a linha do limite dele. Mas ninguém é bobo também, não. A gente sabe a gente sabe onde é o limite. Já que é pra querendo saber. Já que é pra fofocar, os nossos bastidores estão aqui, já querendo saber essa conversa, obviamente, né? Não vamos citar nomes, né? Mas eu conto pra vocês. A gente estava fazendo algumas né, mudanças aqui na academia. E aí tinha Obrigado, viu? Tinha um equipamento que ele estava interditado e precisava de mandar fazer uma peça para esse equipamento. E aí é o tipo de situação também que foge do nosso controle, porque eu sou o cara que, assim, troca o cabo de equipamento se precisar, mas, enfim, tem coisa que foge da minha capacidade técnica, eu não consigo. Eu não sei soldar, eu não sei criar uma peça, eu não sei trocar um estofado ainda. Mas, enfim. E aí estava interditado e a gente ia passar por um reajuste de mensalidade. Essa pessoa, em vez dela ver que talvez se ela não acha justo o que cabe ela aqui no valor que cobraríamos, é só ele não renovar o plano dele. Ele achou no direito dele de questionar e até aí tá tudo certo, né? Acho que tudo passa por reajuste. O preço de gasolina aumenta constantemente, a gente tem que abastecer carro para andar. O preço de academia tem que ser reajustado também, porque os investimentos são extremamente altos. E a gente tem que cuidar da nossa saúde. Mas ele achou no direito de questionar e de uma forma arrogante, ele foi questionar na recepção a ponto de falar que dinheiro para ele não era o problema, e jogar cartão, e bater na bancada, e que eu tenho um cartão tal. E eu falei com ele, cara, então aproveita que você tirou seus cartões aí, fecha um planinho, passa um plano, né, anual com a gente. E ele não quis, né, saiu da academia por opção própria, não foi nós que entramos com esse pedido para ele, ele não foi né, dispensado da academia, foi ele que quis sair. E eu acho que tem que ser dessa forma mesmo. Se é um lugar que não te cabe, você não tem que insistir nele.
E aí tá aí, estamos seguindo, graças a Deus, né, com quem realmente veste a camisa, quem realmente quer estar com a gente crescendo e dia após dia. É isso. Aproveitar nesse gancho aí de fofoca, que é um assunto que não gostamos, né? Nem Mas, gente, assim, quem conhece, mencionamos sobre isso no nosso primeiro episódio, né? Falando sobre a Fisiform, ela ser literalmente uma grande família. Mas eu tô aqui pra puxar algumas memórias, assim, né? De coisas que aconteceram aqui na academia. E é muito Tem que bom. ser ditas, né? É muito bom vocês estarem aqui presentes, né? Porque, assim, né? Se teve alguém Mas aí se eu não lembrar também, você escutou. Ah, claro. Aquele Se dia teve lá, alguém, né, que fez coisas aqui na academia que não, né? Não deveriam. Não Tá aqui, deveriam ser feitas Tá aqui. aqui, Com certeza estão aqui presentes. Entendi. Aqui na Fisiform, gente, quando a gente fala que é uma família, a gente é muito mais do que vocês imaginam, tá? Tem brigas, tem, né, pegadinhas. E a gente teve uma época aqui na trotes. Fisiform. De trotes. Pronto. Gostei desse nome, Nanda. A gente É. teve uma Pra época não falar aqui na outra coisa, né? Fisiform. Pra não ficar pesado, É né? isso. Onde coisas absurdas aconteceram. Era mais ou menos eu faço com você e quando você fizer comigo eu faço com você Isso, pior. era uma né? troca. Né? A gente foi testando qual que era o limite. Pra ver de até cada o um. ponto que a Exatamente. amizade ia aguentar. Até um belo dia que isso acabou. E aí eu queria ouvir, né, dos integrantes desses trotes. Como que era esse momento aqui na Fisiform? Aliás... Eu só quero falar uma coisa. Não fui eu que Não, comecei. né? Não, Eu ia né? falar agora que foi você. Não fui. E assim, em que momento que vocês começaram essa amizade louca aí de vocês e que Não. vocês começaram a... Mas tem que ficar claro quem começou. Tá, sem essa informação, conta pra gente aí. O que vocês faziam aqui na academia, gente? Eu acho que aqui todo mundo conhece um pouquinho do Vai, Thiago, Nanda. sabe, né? Falar que, né? Vai todo mundo saber que não fui eu que comecei, Thiago. Então vai, Né? começa aí. Fala Foi com ela você. quando começou isso. Começou um belo dia que eu tava aqui trabalhando e aí eu precisei de abrir minha bolsa, né? E quando eu abri minha bolsa, tava cheio de coisa lá dentro, desde comida de peixe, papéis picados, o que mais? Não, então a gente sabe que quem começou foi Thaís, porque quem fez isso na sua bolsa foi Thaís. Ah, é? Sim. Como assim? Virou pra mim. Não, foi. Foi você que começou. Mas aí teve essa questão, tipo assim, até onde vai, né? Aham, até onde vai? Porque eu já peguei meu carro com fralda usada. E olha Inclusive só, era do nem filho do tinha Bruno e da vídeo. E eu já Juliana. peguei meu carro todo cheio de talco e ó, não lavei, tá? Quem mas fez talco é que cheiroso. lavou. Talco é cheiroso, né? Fralda usada não é. Absorvente. Pó de café. Durex. Tiago, você colocou uma marmita na minha bolsa cheia de... Gente, esse é o ponto Cheia que eu queria chegar. de- Aqui nessa academia era tão caótico a relação desses dois, que teve um belo dia onde Tiago e Augusto, que lhes falam, tá? Não, mas sempre Noite, foi saudável. Deixa eu falar uma coisa. Não, óbvio, se não fosse saudável, vocês nem estavam aqui nessa mesa junto, né, Tanto gente? que hoje ela fez uma pós agora de fisioterapia pélvica, ela pode dizer que é saudável. Bem saudável. E eu, assim, pra finalizar essa fase de guerra que a gente tinha aqui na academia, onde Tiago e Maria Fernanda, eles sempre esperavam um próximo capítulo, nós findamos isso um belo dia onde Tiago decidiu defecar na bolsa da Maria Fernanda. Não. Foi. Tá, tudo bem, foi. Dentro de uma marmita, né, Tiago? Mas é porque a gente já tinha decidido que isso ia parar, E ela não parou. porque tava demais realmente. E aí ela pegou, tinha os peixinhos aqui. E ela pegou, eu joguei essa mochila fora com ração de peixe ainda, porque foi impossível tirar. Eu virei ela do avesso, ela não saía. E aí ela pegou e virou toda a comida do peixe na minha mochila. Aí eu fui pegar alguma coisa, na hora que eu puxei, eu não sei quem já teve, né, peixe aqui, mas aquilo fede de um tanto. Aquilo tem qualquer comida de peixe dá cheiro de aquário sujo. E eu acho que é por isso que aquário fede, por causa da comida. O peixe precisa comer, né? Tadinho. Tiago, se eu for colocar tudo que você fez, eu ainda tô com muito Mas a bônus. gente tinha parado. Isso aqui tá muito bom. Tiago, você Tá enrolou gostoso, né? meu carro com bandeirinha de festa junina. Isso aí tiveram outras pessoas juntas. A única que eu fiz sozinha foi da marmita. Talco, a marmita na bolsa, comida de peixe. Agora, conta quantas vezes eu fiz. E aí eu tava pra ir embora, fui pegar alguma coisa e caiu aquele mundo de ração no chão em mim. Aí eu fui e falei assim, hoje ela vai parar com isso. Tá vendo? Olha, gente, tem uma mão, quarta mão aqui. E aí,
E aí eu falei assim, hoje ela vai ver como é que brinca comigo. E aí, realmente, ela viu, aí né? eu peguei a marmita, desci com a marmita. Eu não pro preciso de banheiro. detalhes, não, Tá. Thiago. Beleza, tá? E foi isso. E aí, gente, isso é só um dos né? Do caos. Do que caos né? que se instaurou nessa academia, assim, e o que eu quero, por que eu tô trazendo isso? É pra falar Você fica querendo trabalhar aqui, mas tá fazendo. é que literalmente é isso, sabe? A gente sempre teve um clima muito, muito tranquilo. Os trotes pararam mesmo, porque passaram de todos os limites. Eu depois tive que dessa falar, não, não gente, teve jeito, mas- me ajuda aí, acabou por aqui, não sei mais o que vocês vão fazer. Mas eu introduzi isso aqui pra te fazer uma pergunta, Thiago. O que você acha que a Fisiform tem que os outros lugares não têm? Você que já trabalhou em outros lugares, já teve uma outra academia, né? Eu acho que essa experiência, principalmente de ter gerido, né, outro estabelecimento, eu acho que isso te dá um lugar de resposta para essa pergunta. E me diz, o que a Fisiform tem que os outros lugares não têm? Eu. E aí a gente finalizou, porque... Encerramos o podcast assim. Né? Não, assim... Obrigado. Foi uma época muito gostosa, né? A gente saía de casa já pensando o que poderia acontecer com a gente. Assim, entrava no carro pé por pé, eu trabalhava com a chave do carro Andava no de bolso. mochila. Eu descia com a mochila pro salão de musculação, porque eu não sabia o que podia acontecer. Mas era uma coisa muito saudável que foi, né, foi construída ao longo do tempo com uma liberdade que eu nunca dei pra ela e ela teve. Mas a Fisiform, ela tem um clima que eu sempre vou falar isso. Eu acho que assim, todos os dias a gente trabalha aqui na Fisiform para que quem veja de fora tenha a ideia assim, cara, que vontade de trabalhar naquele lugar. Sim. E hoje eu tô no supermercado e a galera me parar e falar, pô, Thiago, o dia que tiver uma vaga lá, me dá uma força. Eu ter professor aqui que vai cortar cabelo e na barbearia um cara conversa e fala, nossa, meu sonho é fazer um estágio lá. A Fisiform, ela tem uma proporção de grandeza, assim, sabe? É muito além de qualquer lugar que eu já trabalhei, qualquer lugar que eu já vi. É uma academia que hoje a gente tem quase 40 colaboradores. E fazer com que todos sejam unidos, com que todo mundo se conecte de uma forma. É claro que todo mundo conviver é difícil, porque, igual, encontrei com o Henrique aqui agora há pouco, que veio dar uma aula, mas assim, a gente se encontra passando num salão de musculação, porque ele desce para dar aula dele, quando ele termina, às vezes, muitas das vezes eu já fui embora, mas a ligação, ela não perde, sabe? O contato, ele não perde, o laço, ele não se rompe por nada. E a Fisiform tem isso, ela tem isso de trazer essa vontade das pessoas estarem aqui. Os nossos professores hoje, a gente tem a Lei e o Pedro que trazem a concentração de ter os clientes todos aqui na Fisiform também, ficam aqui, sim, aquele que a gente conselho, conversou. né, que você deu. Exatamente. Então eles têm isso de estar aqui o dia inteiro, sabe? Estando aqui o dia inteiro, eles têm contato, por exemplo, com a galera dos serviços gerais que trocam o turno, a recepção que troca o turno, o Pilates, por exemplo. Então eles pegam toda essa galera. E ter isso é uma coisa difícil de construir, mas é muito prazeroso. Com certeza. E qual que foi a sua maior conquista, assim, na Fisiform? Foi essa união, com toda certeza. Não foi, não. Com toda certeza. Não foi, não, gente. Ele vai responder essa pergunta fazer de de novo. novo. Peraí. Volta. Pergunta que eu tô zerando. Tiago, qual foi a sua maior conquista na Fisiform? Peraí, deixa eu me corrigir. Segunda tá. chance. Tá, peraí. É porque a gente tava falando só, né, do profissional. Sim. Então, a minha maior conquista, sem sombra de dúvida, foi minha família, que foi construída aqui, literalmente, né? A minha família, que foi construída aqui dentro. Tenho a honra hoje de trabalhar ao lado da minha esposa, que nunca foi pra gente uma dificuldade isso, pelo contrário, né? Muita gente pergunta, mas como é que é trabalhar junto? Cara, é a melhor coisa do mundo. A gente trabalha junto, a gente mora junto, qualquer coisa que acontece a gente consegue solucionar junto e isso traz pra gente uma maturidade pro nosso relacionamento e pro nosso profissional, que a gente consegue linkar as coisas, sabe? Claro que a gente não tem isso de, pisou em casa, não fala de Fisiform. É impossível, não tem jeito. Mas claro que a gente evita, principalmente se for algum assunto que vai ser desgastante. Não, deixa pra amanhã, a gente não vai resolver nada agora. Mas, sem sombra de dúvida, foi minha família, claro. Já que a gente está falando um pouquinho do pessoal aí, então fala um pouquinho pra gente como que é o Thiago fora da academia.
É bruto, rústico e sistemático. Nossa, gente, ai. Eu imagino as pessoas que te conhecem ouvindo isso. Meu Deus do céu, que vergonha, gente. Você não acha que trago esse ar, não? Não, Thiago, Não? vai, responda essa Fala, pergunta. responde agora. Voltar de novo. Volta de novo. Nossa Como é Senhora. o Thiago fora da academia? Não é um Thiago muito diferente, não. Eu tento trazer a minha essência sempre pro trabalho. Claro que, assim como na vida, né? Não dá, eu sou esse cara brincalhão, extrovertido, que gosto sempre de fazer piada com tudo, principalmente nas horas que não deve. Porque eu acho que levar cara, se o pior já aconteceu mesmo, eu tenho que pelo menos tentar levar isso com o mínimo de humor possível para não estragar ainda mais a rotina. Então, o Thiago pai é o Thiago brincalhão, o Thiago marido é o Thiago brincalhão, o Thiago personal é o Thiago brincalhão, assim como é o Thiago amoroso, amigo, companheiro, sério nas horas que tem que ser sério. Tem hora que, infelizmente, a gente tem que ser ríspido mesmo. E a paternidade tem me ensinado isso mais ainda, apesar de eu odiar essa função. Ser ríspido, assim, a pior coisa que eu... A pior função que tenham pra me delegar é seja ríspido. Porque pra mim é difícil, sabe? Um cara que coloca muito o coração nas coisas, um cara que leva a vida da forma mais leve possível. Ser ríspido é difícil. Mas não é um Thiago muito diferente, não. Claro que quem tem o prazer de conviver mais, né? Tem outra versão do Thiago, mas aí é só, é só para vocês que tem essa coisa que fugiu a palavra, essa honra. Bom, Thiago, quer falar? Pode falar. Conta pra gente assim, qual que é o maior mito sobre trabalhar em academia aí que as pessoas têm? Nossa, o maior mito é que você tem tempo de treinar o dia inteiro. Quanto mais você fica, menos você tem tempo de treinar. Hoje é um dia, por exemplo, que eu não vou treinar, né? Não vai dar. Os compromissos pedem que eu saia logo. Mas é isso. Mas acho que o maior mito é esse, gente. Achar que a academia é... Fácil pra quem tá aqui dentro, né? É fácil para quem tá aqui dentro. Outro dia teve um aluno que me perguntou lá embaixo se era muita pegação. Eu falei, nossa... cara, Amigo. só pegação de peso, né? Nossa, Os outros. Exatamente. Nem seu, você tá pegando muito. Nem né, meu, Kid, né? tô dando conta de pegar. E uma situação com algum aluno que te marcou? Na sua, não necessariamente, né? O aluno da Fisipol, mas pode ser o seu aluno particular, assim. Teve alguma situação que você lembra que te marcou muito? Eu tenho muitas situações com meus clientes particulares. Não vou expor, né, a conversa de ninguém aqui, obviamente, mas eu já tive alunos de chorar comigo, né, tipo, com problemas familiares, conjugais que sejam. Mas eu tenho o Marconão, que está comigo aí nessa caminhada de muitos e muitos anos, que, assim, com toda certeza as maiores trocas foram com ele, sabe? É de um aprendizado mútuo muito grande. Então, eu aprendi muito com ele. E aprendo até hoje, né? Com toda certeza também. Eu vou até colocar uma coisa aqui, assim, de quem vê de fora, que eu acho legal do Thiago com os particulares dele, é que eu acho que vai uma relação muito além do profissional, né? Com certeza. Os clientes dele não enxergam o Thiago como, ele é meu personal, ele está aqui para me dar aula, né, ensinar, não. Eles enxergam o Thiago como um amigo, de frequentar, né, de convidar para ir para casa, exatamente. festa de família. Até um caso que eu achei muito legal, né, não vou falar nome também, mas apesar de que eu acho que não teria problema, mas assim, do aluno dele com o pé quebrado, impossibilitado de dirigir, Thiago ir na casa dele, buscar ele para vir treinar, sabe? Então, assim, eu acho que esse diferencial aí também conquista o aluno, né? Mostra ali o quanto você está ali não só para ensinar, para dar aula, mas para né, dar o suporte ali para ele mesmo, independente de qualquer coisa. Com certeza. Isso aí não tem problema nenhum. Aconteceu com o Geraldo, né? É um cliente que, assim, veio a calhar que ele... Não que eu não faria isso para outro cliente. É claro que tudo que tiver ao meu alcance, eu com certeza vou fazer sempre. Mas o Geraldo é um vizinho nosso aqui, mora dentro do Ouro Velho, quebrou o pé e mandou mensagem, falou, não vou ficar assim, não vou conseguir treinar durante esse período. E eu falei, não, de forma alguma. E pedi ele para readaptar um pouquinho, né? Coisa de 10, 15 minutinhos antes e depois, mas que ele jamais ficaria sem treinar. Porque é sobre isso, não é uma relação
né? É uma relação profissional, claro. Se eu tenho as minhas coisas hoje é por causa da Fisiform, é por causa de cada cliente meu. Mas é o que eu falei lá atrás, é uma relação de humano. Então eu não faço nada diferente do que eu gostaria que fizessem comigo, sabe? É mostrar para ele não é mais um aluno, ele é o Geraldo. Assim como o Marconi é o Marconi, a Camila é a Camila, o Eduardo é o Eduardo, enfim. Não vou ficar falando o nome de todo mundo aqui para não esquecer, mas como cada um é cada um. Tive o prazer agora de viajar. Falei do Eduardo agora e lembrei, né? O Eduardo é relação de pai e filho, né? Com certeza. Sem sombra de dúvida. Eu não sei se ele me adotou não, mas eu adotei. Então, assim, ele que aguente. Exatamente. Paciência. Eu acho que é isso que você falou sobre a questão de Thiago com os alunos dele, é uma questão muito inspiradora, né? Eu acho que se todo mundo pudesse conviver um dia na vida com o Thiago e ver como que ele lida com um aluno dele, nem sei se os próprios alunos dele têm essa noção, mas seria uma escola mesmo. Igual a gente falou sobre no início, né? A gente deu a dica do concentrar os clientes particulares em um lugar só. Outro conselho que eu vou dar é sejam Thiago com o cliente de vocês. Os alunos dele estão com ele, assim, todos eles são extremamente fidelizados. E não é só sobre o financeiro. Tem gente que vem aqui só para conversar com o Thiago. Com certeza. Já aconteceu, né? De pessoas chegarem e falarem, eu não quero treinar, Thiago, eu quero só conversar. E assim o Thiago fez. Ele estava aqui para conversar. Inclusive, ele começou a fez uma pós em psicologia e onde a gente conversou muito sobre isso, sobre literalmente ter que trocar um pouquinho o nosso olhar, né, profissional para psicologia, que é fantástica, para que a gente consiga todos os dias extrair o melhor da gente para aquele cliente, né, que tá ali com a gente. Então, eu acho que, assim, se tem uma coisa que eu admiro em você, sem dúvida, é a forma que você lida com cada um dos seus clientes e que você consegue ser um Thiago melhor por ele, sabe? Então, parabéns. Mas é sobre isso. A gente não sabe 100% de tudo, né? Mas a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa. E quando eu busquei aprofundar um pouco nisso, é porque eu vi a necessidade de precisar de um capital intelectual maior para poder lidar com algumas situações. Porque se a gente não souber lidar também, a gente acaba sendo esponja e sugando muita coisa. Porque tem pessoas com problemas muito pesados. E aí que às vezes trazem para a gente para descarregar. E a gente tem que ter pelo menos o mínimo do discernimento ali de como abordar aquela situação, como lidar com aquilo. Claro, indicando as pessoas, né, sempre a fazer da maneira correta, com os profissionais corretos para isso. Mas eu busquei justamente porque eu vi essa necessidade. Falei, cara, eu vejo que as coisas estão tomando um rumo que eu preciso saber lidar. Uhum. E se você pudesse dar, falamos de conselhos aqui, né? Se você pudesse dar um conselho para pessoas que lideram, qual seria o conselho que você daria? Se cuide, mostre para a sua equipe que você cuida de você, para você ter capacidade de cuidar deles também. Uhum. Porque se você já está começando desleixado, você não vai passar credibilidade nenhuma para quem está sendo seu liderado. E vai ser praticamente impossível deles te respeitarem. Seja o exemplo, né? Seja o exemplo. Mostre para eles como que deve ser. Então é muito fácil, né? Pega na mão e vão, mas vão para onde? Não, é assim. Então acho que você tem que passar e eles olharem e falarem, é assim que tem que ser, é assim que eu tenho que andar, é assim que eu tenho que me vestir, é assim que eu tenho que me cuidar, é assim que eu tenho que tratar as pessoas, é assim que eu tenho que buscar conhecimento. Tem que começar da gente, não tem como. Com certeza. Em qual momento assim que você parou e pensou assim, é por isso que eu faço o que eu faço, é por isso que eu gosto, eu tô amo. aqui por isso, né? Eu tô aqui pela minha família, né? Não tem jeito. Por eles. Mas a minha vida profissional, ela foi tomando, da pandemia para cá, ela tomou um outro rumo, né? Completamente diferente. E viver dia após dia, conquistar, né, coisas após coisas. A Thaís citou da nossa sala de cardio aqui. Essa sala de cardio, para mim, é uma realização pessoal que eu não consigo descrever. Colocar, nossa senhora, é um menino de 18 anos tendo seu primeiro carro. Uhum. Então, é o que eu falo na rua aí, né? Pessoal, às vezes, eles não... Tem muita gente que ainda não conhece o Bruno como proprietário da Fisiform.
E aí pergunta, mas a academia lá é sua e da sua esposa? Não, gente, não é nossa. Tá? Isso é bom a gente falar aqui também, gente. Não é nossa. Mas a gente trata como se fosse. Sim. A gente veste a camisa como se fosse. A gente sofre como se fosse. A gente comemora como se fosse. Então, é a chave também, acho que, de muita coisa, né? Sem dúvida. A gente vibra igual e a gente sofre igual quando tem que sofrer. E se tem algum perrengue, a gente luta para resolver da forma que tem que resolver. Então, acho que a grande virada de chave mesmo, depois que eu assumi a coordenação, foi entender que, assim, peraí, o que um coordenador faz, né? Foi o que eu conversei com o Bruno. O que você espera de mim? E aí ele me falou, e eu falei, tá, mas não dá, eu não consigo entregar só isso daqui. Não é simplesmente montar uma equipe e fazer funcionar. E aí foi a hora que a Thaís me mostrou muita coisa que, né, 98, tirando a parte técnica, o resto tudo, quem me ensinou foi ela. E assim, não é só isso. É um pouquinho do marketing, é um pouquinho do administrativo, é um pouquinho do contábil. Eu lembro até hoje a gente fazer uma primeira contratação, como que eu ia fazer uma primeira demissão. Eu tremia para fazer, a boca tremia, mas você vai lidando com o tempo. Mas a mudança de chave foi desde o momento que eu aceitei mesmo o desafio. Com certeza. Agora, eu acho que assim, né, pra gente terminar em grande estilo, separei algumas perguntas aqui que eu quero que você me responda rápido. Ping-pong. Ping-pong, exatamente, tá? Tá preparado? Não. Não? Não. Então vai sem preparar É mesmo. isso aí. Foi assim aqui, né? Não tava... Assumi e vambora. Vamos lá, Thiago. A Fisiforme em uma palavra. Thaís. Ai, não tem mais, acabou, gente. Ping-pong é assim, vem, volta cortada. Ser coordenador É um desafio diário. um desafio diário? É a próxima pergunta. Ser coordenador. Uma conquista que te orgulha. A minha equipe. Um valor que você não abre mão. Honestidade. Um aprendizado que a Fisiforme te deu. Perseverança. Um momento inesquecível aqui dentro. O mais marcante para mim agora foi a troca da sala do card. Vou falar porque foi o último. Concordo. Um defeito seu como líder. Coração. Uma qualidade sua como líder. O meu coração também. O que mais te motiva a continuar? Ver que estamos no caminho certo. A equipe perfeita tem? A equipe perfeita tem o nome Fisiforme no peito. Nossa! Uma frase que te representa hoje? Pesado essa. Não estava pronto para essa. Tá vendo? Quando a galera fala assim que a Fisiforme é a melhor. Isso me representa muito. É muito bom. A Fisiforme daqui a 5 anos. É no plural. Muito bom. Uma frase que você fala todo dia. Uma só? 3 de 10. Arreda só um pouquinho pra lá, mexe um pouquinho pra cá. Tem muita que eu falo todo dia. Algo que só quem trabalha aqui entende. A família que é a Fisiforme é só quem tá aqui dentro. É só da porta pra cá. Um defeito seu que a equipe já aceitou. Nossa, esse daí a gente sabe, né? Então fala. Não. Ele vai soltar peido você, né? em qualquer momento. E todo mundo já aceitou isso. Todo mundo, ninguém fala nada, mas nada. Que é momento Não, mas sagrado, né? aí então obrigado, né, gente, por hoje, porque vai. Trabalhar aqui Por exemplo, agora eu não soltei nenhuma questão. amém, né? Trabalhar aqui Você não sentiu. Trabalhar aqui é o melhor lugar de trabalhar do mundo, gente. É só quem tá aqui, que sabe. Quem já passou não faz ideia. E agora, para finalizar, uma mensagem para quem faz parte da sua história na Fisiforme. Prontas para ouvir aqui, ó. Tá. Eu vou até aqui, ó. Eu não seria nada, absolutamente nada, sem vocês. Eu não conseguiria construir, não que esteja pronto, mas eu acho que vai ser um eterno andamento, sabe? Acho que olhar para e falar assim, tá pronto. Não, porque no dia que tiver a gente vai querer melhorar mais alguma coisa. Mas é a minha eterna gratidão e a minha continência a todo mundo que caminhou do meu lado, né? Principalmente vocês duas, que me ensinaram a ser quem eu sou, que me moldaram
nessa parte gerencial, porque eu cheguei realmente um passarinho fora do ninho, sem entender o que faria realmente um coordenador. A minha equipe que veste a camisa, que me apoia, que qualquer vírgula que você precise fazer fora, tá sempre ali. O que você precisa? Que horas que é para eu chegar? Vamos fazer de tal forma. E a cada cliente, porque eu acho que eu tenho certeza que empresa nenhuma, por mais que você tenha a melhor equipe, por mais que você tenha a melhor estrutura, que é o que a gente tem, você não é nada sem os melhores clientes, que é o que a gente tem também. Sim, então, o agradecimento aqui ele é extremamente amplo mesmo. A todo mundo aí que está assistindo esse podcast, porque se você está assistindo, com certeza você faz parte dessa história. E se você não é um cliente, você vai ser. Fica tranquilo, que sua hora vai chegar. Uma hora você não vai conseguir, você vem para nós. Com certeza, que lindo. E é isso. É muito bom. Gente, vamos finalizar aqui nosso segundo episódio. E, como eu disse lá no início, né, é só o início de tudo que virá. Não tinha como dar início sem contar um pouquinho da trajetória de cada um aqui, né, das pessoas que estão por trás, né, da Fisiform, fazendo tudo acontecer, né? A carinha de cada um. É importante que vocês entendam e saibam nossa história aqui. Nossa ideia é de trazer coisas técnicas também, né? Vamos marcar esse dia. Isso eu acho que vai ser muito legal. Onde a gente pode abrir algumas perguntas para vocês falarem com a gente o que vocês querem saber em questão de... podem trazer pra gente, né? Temas, dúvidas, né? Coisas, temas, assuntos que tiverem interesse em saber aí da área da saúde, da área empresarial, Exatamente. tudo, né? Trazer pra gente até ir montando aí, Com né? certeza, pensando nos próximos podcasts aí. Então, eu acho que agora a gente deu o start inicial e os próximos vão ser cada vez mais, né, agregadores aí, que a gente quer literalmente somar, gente. A gente quer trazer coisas interessantes, coisas legais, conteúdos que vão mudar um pouquinho também a cabeça de vocês e melhorar a nossa vida, né? Que a gente está aqui para isso, né? A Fisiform é saúde, qualidade de vida, e é isso que a gente quer trazer para vocês também. Então é isso, Thiago, muito obrigado. Eu que agradeço vocês. Amamos ter essa conversa com você e que venham os próximos. Com certeza. Obrigada, Nandinha. Tchauzinho, eu que agradeço. Obrigado, Tchau. turma. Beijo.